Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso cantinho de fé, que nós chamamos de Vida com Propósito. E nós vamos meditar hoje no Salmo 1. Gente, esse tema está maravilhoso. O tema que eu escolhi para hoje é o caminho que Deus abençoa. Você sabe qual é realmente o caminho que Deus abençoa? Eu vou estar lendo apenas 3 versículos para a nossa meditação. Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória ao nome de Jesus. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos no nosso meio cristão. E a gente pode tirar aqui diversas lições de vida para o nosso bom entendimento, para a gente andar certo na presença de Deus. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu resumi um pouco aqui algumas questões sobre este salmo. E o salmo 1, ele começa mostrando um contraste. Que contraste é esse, Vanessa? É que o caminho do justo é um caminho diferente. E o caminho do ímpio também tem as suas qualidades. Então, o caminho do justo é aquele que não se mistura com aquilo que afasta de Deus, mas que escolhe viver de forma diferente, mesmo quando todos ao redor fazem o contrário. Ser justo é uma escolha. Então veja que o caminho do justo é agradar a Deus. E o caminho do ímpio é desobedecer ao Senhor. Uma pessoa ímpia, ela não respeita o Senhor, ela não obedece a palavra, ela faz tudo ao contrário que Deus quer que ela faça. Já o justo não. O justo, muitas das vezes, ele é visto como o que quer ser mais santo que todo mundo, porque ele escolheu obedecer a palavra de Deus. Só que a gente sabe que não tem como receber a bênção de Deus sem uma vida de obediência ao nosso Deus. Não somos perfeitos, mas o Senhor pede de nós um posicionamento diante da sua presença. E veja que ser justo é uma escolha. Eu posso escolher ser justo, mas também eu posso escolher ser um ímpio. Eu posso escolher todos os dias fazer a vontade de Deus, ou eu posso todos os dias escolher fazer o mal. Então, eu tenho que decidir a quem eu quero agradar. Porque não tem como a gente servir a 2 senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Ou eu sirvo a Deus de verdade, ou eu não sirvo a Deus de verdade. Não tem como servir a 2 senhores. Deus não quer nos dividir com ninguém. Deus quer que a gente seja totalmente dele, corpo, alma e espírito. Porque alguém está dizendo por aí que Deus só quer o coração. Mas Deus não é açougueiro, Deus quer corpo, Deus quer alma e Deus quer corpo, alma e espírito. E o segredo do justo está onde? Está no verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, o justo, ele encontra alegria na presença de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, seja qual texto for, quando a gente começa a ler, o Espírito Santo começa a clarear ali na nossa mente o que é que a gente está precisando mudar nas nossas atitudes, na nossa mente, na nossa forma de falar, de se posicionar. Quando a gente está lendo a palavra, bom,
Comigo, particularmente, é assim. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, ali, o Espírito Santo já começa a dizer, Vanessa, você precisa melhorar nisso aqui. Você precisa melhorar nisso. O caminho tem que ser esse aqui. O posicionamento tem que ser esse. Você errou nisso aqui. Você não era para ter feito assim. Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, o crente, quando ele está meditando na palavra, ele se alegra. Por quê? Porque ele não lê a Bíblia por obrigação. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler mesmo. Né? Aceitei Jesus, eu vou ler para as pessoas verem que eu estou lendo. Não, a gente não tem que ler para as pessoas saber ou ver que eu estou lendo. Ou por obrigação, como se estivesse lendo um jornal. Apesar que tem pessoas que lêem melhor o jornal do que a Bíblia. Mas o crente verdadeiramente, ele não lê a palavra de Deus como obrigação. Mas ele lê a palavra de Deus e vê ela como um meio de quê? De vida e de direção e de consolo. Então, quando eu estou lendo a palavra do Senhor, eu tenho que ler ela com um propósito. Eu estou lendo a palavra e o propósito é, Deus aqui vai me dar uma direção. Deus aqui vai me dar, tá me dando um consolo. Porque muitas das vezes você está tão angustiado, que você lê a palavra, pronto. Deus ali fala com o teu coração, consola a tua alma. É assim, a palavra de Deus, ela é viva, viva. E Deus também deseja que a sua palavra esteja na nossa vida como uma regra de fé. Nós temos que ter a palavra de Deus como regra de fé, nós temos que crer, nós temos que acreditar na palavra de Deus, que ela muda as circunstâncias, muda a nossa história, muda o nosso dia. Muitas das vezes você está ali naquele dia angustiado e você começa a se alimentar da palavra. Você começa a ser restaurado por Deus. E eu concluo dizendo que o Salmo faz uma promessa. Que promessa, Vanessa? O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Vanessa, então eu fazendo a vontade de Deus não vou ter mais problema. Deus não quis dizer isso. Deus quis dizer que significa que quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando você decide fazer a vontade de Deus, se posicionar na presença do Senhor, mesmo que venham as dificuldades, as lutas, as provas, os vales, os desertos, mesmo assim, durante o decorrer dessa dificuldade da sua trajetória, você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida e a bênção de Deus. Porque a vida do crente não é só luta, não é só prova. Tem prova, tem luta, mas também tem a vitória da parte de Deus. Então, ter uma vida de prosperidade na presença de Deus é você mesmo na prova, mesmo na luta, mas você tem a presença de Deus na sua vida e você não se sente só. Amém? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Então, que o caminho que agrada e que abençoa é o caminho da obediência. Mas, Vanessa, qual o caminho que Deus abençoa? O caminho da obediência. Não existe meio termo. Amém? Compartilhe essa palavra com alguém. Seja boca de Deus para alguém. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixa Deus te usar para outras vidas vir ser alcançado também através desta poderosa palavra. Amém? Deus abençoe.